E aí, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma reflexão. Continuamos na jornada do Evangelho de Jesus, escrito por João, refletido por cada um de nós. Sempre lembrando da importância de vocês fazerem a sua própria leitura, a sua própria reflexão e deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. E hoje a nossa leitura está no no capítulo 2, do versículo 13 até o 25, diz assim a palavra de Deus. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. E os discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? E Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias o levantarei. E os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? E ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. E estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Até aqui a nossa leitura hoje. E nós vamos refletir um pouco sobre um atributo de Deus. E o que é um atributo de Deus? Atributo de Deus é algo próprio de Deus, é algo que faz parte da sua natureza. E Deus tem vários atributos: o amor, o poder, a soberania. Entre todos os atributos, existe um dos atributos muito pouco falado, né? O atributo da ira de Deus. Nós vamos refletir aqui no capítulo do 13 até o 19 sobre esse atributo de Deus. Estando próximo da Páscoa, os judeus de Jesus foram a Jerusalém. Jesus encontrou no templo, vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas. E o que Jesus fez quando ele encontrou o templo dessa forma? Versículo 15 diz: tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. E aqui no versículo 17 nós vemos a causa desse chicote e de Jesus ter expulsado essas pessoas do templo. Versículo 17 diz que os discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O que é esse zelo em que a palavra do salmista está profetizando sobre o que Jesus faria, né? Esse zelo é o cuidado, é a importância, a dedicação, sabe? O quanto isso tinha valor para Jesus. E zelo sobre o quê? Sobre o lugar onde as pessoas encontravam com Deus. E esse sentimento de Jesus refletia o atributo de Deus, a ira de Deus contra o quê? E essa ira de Jesus não era uma ira profana, mas uma ira santa. Por que essa ira era santa? Porque ela não era uma ira para si próprio, mas um cuidado com as coisas de Deus. Um cuidado com o local onde as pessoas encontravam a Deus. E com o que Deus se ira. E aí nós precisamos sair um pouco aqui do Evangelho de João e nos lembrar do primeiro mandamento que está lá em Êxodo 20, capítulo 2, se não me falha a memória, em que Deus diz para Moisés escrever, ser o primeiro mandamento, né? Não terão outros deuses
E aí vem, amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O primeiro mandamento é com que as pessoas tentem levantar outros deuses, façam outros deuses, ou adorem a outros deuses. Não existe outro Deus. E a ira de Deus se levanta contra tudo e todos que impedem, que atrapalham, que bloqueiam o único e verdadeiro Deus, a adoração a isso, o culto, né? O sacrifício, o santuário, o encontro das pessoas com Deus. A ira de Deus vem sobre tudo e todos, que impede de cultuar ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Jacó, o Deus que criou todas as coisas. E aqui nós vemos claramente Jesus manifestando essa ira santa e expulsando essas pessoas que tentavam, que impediam outras pessoas de adorar, de cultuar verdadeiramente o único Deus. E o que esses caras estavam fazendo, né? Tinham dois grupos aqui, os cambistas e os que vendiam animais. Os que vendiam animais eram os que queriam facilitar o culto dessas pessoas, mas facilitar de forma errada, tentando encurtar um caminho que não era para ser encurtado. As pessoas tinham toda uma preparação para a Páscoa, como nós lemos aqui no capítulo 13. Próximo da Páscoa, os judeus se reuniam. Todo ano eles faziam essa dedicação, essa festa a Deus, essa comemoração, essa celebração. E eles passavam um ano preparando um animal para sacrifício da Páscoa. Uma ovelha, uma pomba. E esses caras que estavam aqui vendendo, estavam lá oferecendo algo para que as pessoas não precisassem fazer mais isso. E eles estavam, na verdade, encurtando um caminho que não devia ser encurtado. E os outros, os cambistas, estavam extorquindo, porque existia uma moeda local em que precisava para se entregar ali como oferta a Deus. E para que as pessoas trocassem nessas moedas, eles cobravam juros abusivos. E aqui eles estavam dificultando. Existiam uns que queriam facilitar de forma errada e os que eles queriam dificultar. E Jesus se ira contra todos eles, porque todos eles impediam o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus. E essa é a reflexão que eu gostaria que você pensasse sobre isso. Faça essa leitura, deixe o Espírito Santo trabalhar também ao seu coração e pense, analise se existe alguma coisa ou alguma pessoa na sua vida que o impede de cultuar verdadeiramente a Deus, o verdadeiro Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é santo. Muito obrigado porque o Senhor é amor. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso, Criador, soberano. O Senhor, Deus, está em todo lugar. O Senhor vê todas as coisas e sabe de tudo. É onipotente, onisciente e onipresente. Todos esses são atributos do Senhor. Mas que não nos esqueçamos do atributo da ira de Deus. Deus se ira contra tudo e contra todos que impede o culto ao verdadeiro Deus. E que o Espírito Santo traga essa reflexão a cada coração, a revelação da Tua Palavra. E que traga mesmo a revelação de se tem algo que impede as pessoas de adorar verdadeiramente ao Senhor. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.